Começamos aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Valendo. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live. Eu, Roberto Gândara, estou aqui convidando o nosso amigo, vereador pelo 6º mandato, aqui pelo PT de Ribeirão Preto, o médico Dr. Jorge Parada. É um médico aí formado, né, doutor, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da da Universidade de São Paulo, da USP aqui de Ribeirão. É um especialista na área de gastroenterologia. Muito bem, que trabalha com o estômago, o sistema digestivo, né? Exatamente. O senhor aí está há muito tempo na área da saúde e também na área da política. E o senhor conhece bem os problemas que o nosso país, nosso estado, Ribeirão e região enfrenta, né? Então é um bate-papo desse que nós vamos fazer. Se o senhor quiser fazer suas considerações iniciais aí, falando um pouco da sua história de vida, de profissão na área política, fica à vontade, doutor. Bom, Roberto, é um prazer poder participar desse debate, né, dessa entrevista, seja lá o que for. Eu acho que bate-papo, é muito importante sempre a gente falar de saúde. Eu, como médico que sou, já há muitos anos formado, e como vereador já no 6º mandato, a gente tem acompanhado as dificuldades aí nessa área, que eu acredito que é uma das mais problemáticas em relação ao que os governos oferecem, né, naquilo que é um direito da população. E nós sabemos que a Constituição nossa, ela dá a saúde de uma forma universal e sem restrições. Lógico que não é bem assim que acontece na prática, né? O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é um dos sistemas de saúde mais evoluídos do mundo. Exatamente. E funciona muito bem, atende milhões e milhões de pessoas, oferece tratamentos que nem os convênios às vezes oferecem. De alta complexidade. De alta complexidade, remédios, por exemplo, para tratamento da AIDS, que são caríssimos, né? São os famosos coquetéis, são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Mas é lógico que tem suas limitações. As limitações são basicamente, às vezes, orçamentárias e de gestão. Então, há espaço para a medicina complementar, ou o que costuma se chamar de medicina suplementar, que são os convênios de prefeituras, do Estado e principalmente os convênios particulares. Tudo isso compõe o sistema de saúde que o cidadão pode usufruir no país. Infelizmente, hoje, a grande maioria da população, Roberto, você sabe que depende do SUS. Exatamente. E cada vez mais, em função das dificuldades e da crise econômica que nós vivemos, aqueles que tinham convênio estão migrando para o SUS, né? E, naturalmente, o sistema está ficando cada vez mais deficitário para poder atender todo mundo. Eu, particularmente, já atendi SUS uma época, hoje eu atendo mais convênios e trabalho no ambulatório do IANSP desde 1985. O IANSP é bom explicar que é um instituto de assistência médica ao servidor público estadual. Certo. Todo funcionário do Estado pode se filiar ao instituto para ter assistência médica. Lógico, ele participa, né? Tem um desconto na folha de pagamento e o Estado complementa aquilo em uma certa proporção. E no município nós temos também o SASSOM, que é o Serviço de Assistência Médica ao Servidor Municipal, que é um convênio próprio do servidor municipal. Então, Gândara, e o Estado, né? Você, por exemplo, que vai ser candidato, né,
a deputada Isso, estadual, estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, exatamente. Você tem PT. Pelo PT. Você tem um interesse particular em ver qual pode ser a sua contribuição na Assembleia Legislativa no que diz respeito ao funcionamento da saúde de competência do Estado, de responsabilidade do Estado. Isso. O que o Estado hoje oferece para o cidadão, né, que paga os seus impostos regularmente, e quais são as deficiências. Então, doutor, eu acho que esse debate é que nós devemos travar aqui. Então a gente vai travar aqui, vamos problematizar e ver o que são os problemas e a forma. Também não adianta a gente ficar falando só dos problemas se a gente não apresentar um pouco de formas de resolver estas questões. Uma coisa, doutor, que que a gente precisa ficar bem claro, né, como o senhor falou mesmo, que o SUS é um dos sistemas mais desenvolvidos e únicos até no mundo, né? É muito importante, quando a gente fala mal da saúde pública, quando a gente fala mal do SUS, a gente não pode confundir, porque tem gente que fala mal do SUS, fala mal da saúde pública, com interesse de detonar, desmontar, desacreditar e abrir espaço para as empresas particulares aí ocuparem o espaço pela privatização da saúde pública. Isso é um grande erro. A crítica que nós temos que fazer é no sentido de que o SUS tem que resolver suas deficiências, sua gestão, mas temos que dar ênfase, temos que dar todo o apoio, temos que garantir o sucesso e que o SUS seja cada vez mais forte, porque é um sistema único no mundo que garante saúde pública para toda a população, independente de contribuir ou não com o sistema. É um sistema, como o senhor disse mesmo, universal. Então estamos aqui para fazer assim uma defesa do SUS, apontar os erros, mas fazer a defesa do SUS, porque os governos têm que garantir que o SUS seja cada vez mais forte. O golpe de 2016 aí dado pelo PMDB, pelo DEM, pelo PSDB contra o governo popular aí, do PT, ele tentou reduzir bastante esses gastos com o SUS, com a saúde, com a educação. A PEC, né, doutor, que diminuiu aí, que congelou os gastos. Como o senhor bem disse, a crise econômica faz com que a população deixe os planos de saúde e passem a contar com a saúde pública, com o SUS. Há, com este governo aí que tomou o poder através de um golpe, um congelamento dos gastos públicos na área de saúde, educação, bem, nas áreas sociais. Não é só a questão de diminuir os investimentos. Nós sabemos que passou no Congresso recentemente essa PEC, né, que diminui por 20 anos os investimentos na área da saúde e da educação. Mas não bastasse isso, programas que ajudavam muito as pessoas mais carentes de recursos ou que não têm possibilidade de fazer um convênio particular, estão sendo desativados também. Por exemplo, a farmácia popular parece que está com os dias contados. Houve uma redução muito grande. Houve uma redução e parece que está com os dias contados. Então é isso que está se falando aí. Espero que isso não aconteça, até porque esse governo tem prazo de validade. Isso, ainda bem que ele termina. E vamos torcer para que um governo popular, como foi o governo do Lula, da Dilma, possa novamente retomar o poder e fazer esses programas não serem extintos, mas melhorados. Porque, veja bem, hoje o indivíduo, se você pegar um indivíduo assalariado, se você observar, se ele começar a gastar o seu salário com medicamento, com assistência médica... Ele não come. Ele não come. Então, até por isso que esses programas sociais realmente foram um sucesso, né, dos governos do Lula e da Dilma, mas infelizmente esse governo que derrubou a Dilma, né, democraticamente eleita, ele representa os outros interesses, que são os interesses da elite nacional, dos empresários, dos banqueiros. Né? Ele tira da saúde, da educação, os dos nacionais e internacionais. Por exemplo, nós temos aqui 2 bancos
que é o Itaú e o Bradesco, Itaú e Bradesco, nacionais, e que tiveram lucros estratosféricos em relação ao que tem acontecido nesse último ano, né? Exato. Parece que foi 20% o país de aumento. todo em crise, os bancos não, continuam 20% ganhando. aumentou, né, o lucro desses bancos. Então é um contrassenso, é sinal de que a coisa não está indo no caminho. Exatamente. Certo. Eles tiram da saúde, da educação e de outros direitos Sim. sociais, como a reforma trabalhista também, muitas Sim. coisas, previdenciária, e colocam no bolso dos banqueiros, tira da população pobre, da população que precisa de gastos aí com saúde, com educação, para pôr no bolso daqueles que já são muito ricos, né? Doutor, vamos falar aqui com o pessoal que está nos assistindo aí, para falar do seu caso. Esse é um caso específico, particular, que teve algum problema, não exatamente de saúde, mas no atendimento à saúde. Contar sua angústia aí, que está com um tratamento que está demorando para ser agendada a consulta, ou aquele cidadão, aquela mãe que está com o seu filho esperando algum procedimento, ou que tem que acompanhar ele no um atendimento mais prolongado, e há sempre um atraso nesses atendimentos, a procura por um posto de saúde que está lotado. Como é que é? Então conte aí a sua situação particular, ou aquela pessoa que tinha um plano de saúde, agora está com uma crise econômica e perdeu o emprego, está tendo que O que eu diria, socorrer ao Roberto, SUS, né? André, é o seguinte, que a questão da saúde, como eu disse, é uma questão financeira e gerencial, né? Recursos que precisam ser alocados para a saúde se tornar pública e universal, e gerenciamento adequado, porque às vezes você tem um recurso, mas você tem uma má gestão, você tem desvio desses recursos, o que é muito frequente. Nós estamos cansados de ver escândalos em que se desviou dinheiro da saúde. Então, o que nós temos assim que acompanhar muito de perto é a questão do direito do cidadão de ter esse atendimento pelo SUS, e a possibilidade dele eventualmente poder se servir da medicina complementar. Porque nós entendemos que existem camadas sociais que têm possibilidades de ter um convênio próprio para ter algumas regalias, né? Sim. E até esse pessoal, que vamos dizer assim, chamar de classe média brasileira, está sendo atingida por essa crise, por essas mudanças impostas por esse governo ilegítimo. Então nós acompanhamos recentemente, você deve saber, que a Agência Nacional de Saúde permitiu que se aprovasse um pagamento complementar do associado do plano particular, até o percentual de 30%. Então como é que pode? A pessoa paga já caro um plano de saúde, bastante caro, e quando for internado ou usar para um exame, digamos, mais sofisticado, ele vai ter a coparticipação ainda de 30%. Então ele também está sendo lesado. Sim, tá. Então hoje está sendo lesada a população mais necessitada, que precisa do SUS, e aqueles que eventualmente precisam de um convênio particular. Essa hoje é a situação do país. Todos lesados. Agora, aquela questão que você falou da dificuldade do atendimento público, da demora principalmente, eu reputo isso mais uma questão quase que gerencial. É você ter um governo que priorize resolver os problemas da população, investindo na saúde. Vou dar um exemplo do município. O que é o correto? É você investir em recursos próprios para atender a população sem precisar terceirizar esse serviço para organizações sociais, para OCIPs, que têm se mostrado extremamente frágeis no sentido de atender bem. Porque quando você contrata uma OCIP ou uma organização social, você está transferindo, não é, você está transferindo uma responsabilidade sua. E é lógico que aquela entidade que está intermediando, ela tem que ter lucro também. Então, nesse lucro se perdem os recursos. Exato. E se perde a gestão. Você não consegue controlar exatamente a qualidade do atendimento. E é isso que nós estamos vivendo aqui em Ribeirão Preto, com esses atendimentos que estão sendo feitos com cada vez mais intensidade,
de terceirizar os serviços próprios. Então esse é um grande erro que eu acho que os governos populares aí têm que realmente mudar essa tendência, né? Eu queria até citar, Roberto, um caso sim, que realmente foi uma catástrofe, uma mudança da gestão de saúde na época do então prefeito Paulo Maluf. São Paulo tinha um atendimento organizado através do SUS, dos postos de saúde, etc. E ele resolveu acabar com o atendimento SUS e entregou para cooperativas particulares o atendimento. Foi uma tragédia. Corrupção, um caos na saúde. Corrupção principalmente, mau atendimento e corrupção. Tanto é que quando a Marta Suplicy foi eleita novamente prefeita, ela modificou tudo de novo e colocou a casa em ordem. Porque acabou tinha com essas cooperativas. Um governo do PT que tinha dado uma maior sustentabilidade ao sistema único de saúde lá, o Maluf entrou, cortou isso tudo. Quando o PT voltou, inclusive a Erundina, que tinha sido prefeita, ela junto com o PT, que era aliada, né, construiu um sistema de saúde razoável, pelo menos. E aí o Maluf veio, entregou tudo para particular, para as cooperativas, principalmente cooperativas de médicos, que se mostraram ineficientes e corruptas na gestão. O doutor, e uma coisa que vê também, a gente fala muito nessa questão aí da saúde, e as terceirizações aí, como os CIPs, cooperativas, né? Isso tem muito a ver também com o tamanho do Estado. O pessoal aí do PSDB, os neoliberais, o pessoal da direita no espectro político, né, falam que o Estado é muito grande, que o Estado está inchado e que precisamos privatizar. Não, eu, assim, particularmente acho que o senhor comunga com a minha ideia, o Estado não está inchado, o Estado não está grande. Ele está muitas vezes mal gerido, como o senhor falou, mas também o Estado não tem que ser mínimo, o Estado não tem que ser pequeno, ele tem que ser do tamanho adequado. E o tamanho adequado dele é para prestar um serviço à população, um serviço de qualidade à população. E esse Estado, para prestar um serviço de qualidade na área da educação, da saúde, transporte, principalmente saúde do que estamos tratando aqui, ele tem que ter um Estado com um tamanho adequado. Então, querer privatizar nas áreas de saúde, de educação, é muito grave. Quem vai pagar isso aí é o povo. A gente vai gastar mais porque essas entidades, essas empresas privadas ou mesmo as cooperativas, elas vão ter um intuito de lucro e o serviço prestado não é de qualidade. Então nós temos que fortalecer o Estado naquilo que ele é essencial, como a saúde é um caso exemplar. E nós temos uma situação forte exatamente, e nós temos uma situação muito grave, que esse Congresso, que é o pior Congresso que já passou pela história do Brasil, porque é um Congresso totalmente vendido a lobbies, a setores comprometidos, ele aprovou a terceirização indiscriminada. Antigamente a terceirização existia para atividades, digamos assim, periféricas. Isso, atividades meio, não atividades fim. E hoje a atividade fim pode ser privatizada, a lei já foi aprovada no Congresso Nacional. Vou dar um exemplo. Então hoje o médico ele pode ser terceirizado, o engenheiro pode ser terceirizado, absurdo. Todo mundo pode. Acontece o quê? Que, lógico que estados, municípios têm uma certa autonomia para aceitar ou não isso. E eu cito um exemplo aqui em Ribeirão Preto, que o prefeito atual, ele encaminhou uma lei aqui para a Câmara para entregar a assistência da saúde a organizações sociais. E em que pese que existe uma legislação federal que dá possibilidade, que dá guarida a essa ação, a Câmara não aceitou. Então a Câmara tem autonomia. A Assembleia Legislativa em São Paulo, tem autonomia. Quando você estiver lá, lute por isso. Tem autonomia de não fazer terceirizações, principalmente na área da saúde, porque já se mostraram extremamente maléficas e ineficazes. E a terceirização, né, alguém está ganhando com isso, que é exatamente o intermediário, né? Sim. Porque existe o Estado... Ele faz o papel do gato. Exatamente, o gato que carrega boia fria, boia né? fria, e ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro. Ele recebe bastante
paga pouco e fica com a diferença. Essa é a terceirização que este governo aí golpista colocou amplamente em todas as relações de trabalho. E que os governos aí, a proposta do governo do PT é que cancelar essa reforma trabalhista. E uma outra situação, Gandar, é o seguinte, é a valorização do funcionalismo. Hoje se passa uma ideia de que o funcionalismo é ocioso, preguiçoso, ineficaz. Então, com isso, quer dizer, esse é um mote para você poder terceirizar, para você privatizar. Você critica, desgasta. sucateia. E hoje a situação, por exemplo, do funcionário do Estado, né, é de assim, quase que de penúria. Os salários são baixíssimos, tá? As aposentadorias são irrisórias, ridículas, né? Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo que eu conheço, sou médico do Estado. Os médicos ficaram um tempo muito grande sem aumento no governo do PSDB. O PSDB tem 20 anos de governo. Mais de 20, né? Então, digamos assim que... Se juntar com a época antes dele virar PSDB ainda, são mais de 30, né? Então, digamos assim, que os médicos do Estado não tinham aumento há 8, 10 anos. De repente veio um anúncio, olha, os médicos vão ter um aumento fantástico no Estado. Aí, todo mundo animado, né? A hora que foi ver, realmente havia um aumento desde que você cumprisse determinadas metas de atendimento, tá? Para você chegar ao cume, ao máximo daquela gratificação. Então, na realidade, não era aumento, era uma gratificação. E para atingir essas metas, chama-se são elas. Prêmio, a gratificação para os médicos do Estado chama-se Prêmio de Produtividade Médica. Então você tem que atender um número mínimo de pacientes para poder fazer jus àquele teto da gratificação e tem que ter o aval da direção. O diretor tem que te avaliar trimestralmente para ver se você tem direito àquilo. Aí não acaba por aí, você trabalhou, está lá com um salário um pouquinho melhor, né? Vai aposentar, cai toda aquela gratificação. É o salário base, e o salário base não aumenta no Estado. Isso vale para outras categorias também. Os governos do PSDB fazem então muito. Eles têm feito isso, né? E imagina você agora, esse Alckmin, que tem esse perfil de gestão, essa visão do funcionalismo, imagina ele no governo federal. Quer dizer, aí todos os funcionários da área federal que foram muito bem aquinhoados nos governos do PT, Exato. eles vão perder tudo. Sim. Então esse é o grande problema de nós elegermos, por exemplo, o Alckmin presidente do Brasil. Pessoas que defendem esse Estado pequeno, esse Estado que não atende os anseios da população. Eu digo isso também, doutor, no sentido de que devemos prestigiar o servidor público, mas antes de falar de melhoria para o servidor público, a gente tem que garantir que o serviço seja de excelência e seja muito bem prestado. Então, a partir do momento que nós garantirmos serviços públicos de qualidade, é natural que o servidor público também receba toda essa contrapartida com uma remuneração. Então, a partir do momento que a gente causa um definhamento, uma diminuição da qualidade do serviço público, o servidor público também perde com isso. Então temos que garantir um serviço público de qualidade para que o servidor público também seja recompensado de maneira adequada e proporcional ao seu empenho. Perfeito. Nós vemos aí, né, doutor, a questão de o SUS aí, que é esse sistema universal que a gente bem falou que está sendo aí sucateado por esses governos. Estamos vendo agora algumas epidemias no nosso país, né, que não existiam antes. Então eu queria que o senhor fizesse também um apontamento, uma análise sobre essas questões. A zika, chikungunya, dengue. Aqui no nosso estado de São Paulo, todo ano, numa determinada época, acontece muito essa epidemia da dengue. Doenças aí que já estavam extintas, né, como acho que o sarampo, a pólio, se eu não me engano. Como que isso explica que um país em pleno século XXI, e nosso estado aqui, o mais rico e próspero da nação, tem essa situação?
As doenças infecto-contagiosas, elas são um problema muito grave que estão cada vez mais assustando, né, a população que está sujeita a essas doenças, que algumas já estavam até praticamente extintas, que é o caso da poliomielite, né, paralisia infantil, e o sarampo, né. No caso da dengue, chikungunya, é uma questão um pouco mais complexa, porque já vem de longe essas epidemias, houve um descuido, né? Baixou-se a guarda para que isso pudesse chegar na situação que chegou. E ela é assim ocasional, né? Tem ano que dá, tem um ano que não dá. Mas se você pega, por exemplo, uma doença que nem o sarampo e a poliomielite, ela é devastadora na população. E isso está voltando a acontecer. Nós tivemos sábado agora uma campanha para vacinação contra sarampo e pólio, independente de quem tomou as vacinas. As crianças na faixa etária de 1 a 4 anos foram convocadas para serem revacinadas. Você tem que ter um índice vacinal acima de 93% para você não ter uma epidemia. E isso é difícil. Agora, um governo desacreditado, tá, que não tem a saúde como prioridade, essas coisas vão aparecer mesmo. Isso é natural que isso apareça. E mais ainda, Gandara, não sei se você acompanhou, que o índice de mortalidade infantil, que era um decrescente... Há 26 anos. Há 26 anos, está começando a aumentar. Por quê? O povo está mais desmotivado, está mais pobre. Tá? Não existem campanhas de conscientização do governo. Com essa PEC que congelou os gastos, os recursos não estão sendo... Porque esse congelamento, né, doutor, dos gastos aí que o governo golpista implementou, esse congelamento dos gastos, ele não apenas congela, porque a necessidade, a população vai aumentando, o valor que é gasto na saúde, as tecnologias vão aumentando. Na verdade, Gandara, a questão da PEC, dos gastos, né, 20 anos, ela ainda não está sendo sentida, porque nós trabalhamos com um orçamento ainda aprovado, que de certa forma estava mais ou menos adequado às necessidades. Daqui a 2, 3 anos vai ser um caos. Se não entrar um governo que revole essa PEC, nós vamos voltar assim, para padrões de Bangladesh, Congo e por aí afora. Exatamente. Então é uma responsabilidade muito grande que nós temos de escolher um presidente que tem um caráter nacionalista, né, popular, para pensar realmente no povão, na população que mais precisa. A defesa da população que mais precisa, né? Porque é aquela coisa, os ricos falam mal do Estado, mas quem precisa do Estado mesmo é a população mais carente, que precisa da saúde, da educação. O rico, ele pode simplesmente levar uma vida igual, porque ele tem as condições financeiras para suprir suas carências, ou pode abandonar o país, como muitos têm feito, né? Eles ainda reclamam do Brasil e vão embora. Muitos dos paneleiros viram que a coisa piorou, foram para Miami. Muita covardia. Né? Será que eles levaram as panelas para Miami também? Panela não, mas os recursos com certeza, os investimentos. Doutor, outra questão também bem interessante que eu vejo, o senhor falou do atendimento do servidor. Eu já acompanhei no HC aqui de Ribeirão Preto, que é imenso, né? Vários atendimentos lá. E a carga de pessoas que o HC atende é muito grande. Ele atende de toda a região, de Ribeirão, região, inclusive de outros estados, né? Aí eu fico pensando, às vezes um hospital aí particular, o atendimento pode até ser mais, por exemplo, ter um estofado melhor, um carpete mais luxuoso, mas ele não atende 1% do que aquela total de atendimento do HC. Então é isso que está em jogo. Nós temos que garantir que o serviço, a saúde pública e o serviço de saúde de qualidade seja preservado, seja melhorado cada vez mais. E a questão também do salário, né, doutor? Eu vejo aí um exemplo na educação. O governo do Maranhão, um estado pobre, que foi arrasado pela família Sarney, que governou aquilo lá há muitas décadas, hoje
o governador Flávio Dino, que é do PCdoB, aliado ao PT, tem o governo lá, é PT e PCdoB, é um governo popular de esquerda, que defende os trabalhadores, ele e a população em geral, ele paga, o piso salarial do professor é mais do que o dobro do piso salarial do professor do estado de São Paulo. Como que pode um estado pequeno, um estado pobre em relação a São Paulo, pagar o dobro? É porque eles dão importância, dão valor para professor, dão valor para a educação, e certamente os servidores da área de saúde recebem muito melhor do que os servidores de saúde de São Paulo. Por isso que a gente precisa, não só no Brasil, mas também aqui no estado de São Paulo, não é, doutor? A gente defender e apoiar aqueles candidatos que não compactuam com o PSDB, com o fim do Estado, com a diminuição do Estado, com o sucateamento da saúde. Nós temos que apoiar os candidatos e os governos que implementem políticas de boa gestão, de qualidade no serviço público e atendimento amplo e universal na área da saúde, na área da educação e outras áreas que são necessárias, não é mesmo? Perfeitamente. E daí a importância, né, Roberto, de você saber eleger os representantes seus no legislativo, porque numa democracia existe essa questão, que o executivo ele depende do legislativo para poder governar, e o legislativo tem que ter independência suficiente para analisar aqueles projetos que são benéficos ou não à população. Coisa que o legislativo diz no estado de São Paulo há 30 anos não tem. Há muito tempo. E o governo federal agora, né? O governo federal agora, o governo exatamente. federal agora que se curva a essa administração nefasta que o Temer tem feito no país, obedecendo interesses do capital estrangeiro e da elite nacional, principalmente dos banqueiros e industriais, que não querem o benefício do país, mas sim o seu benefício próprio. Exatamente. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que quiserem curtir aí nossa página no Facebook, curtir no Instagram, que horas que nós temos? Agora 9h05. 9h05. Então, doutor, a gente já vai estar caminhando aí para o nosso final, né? Mas ainda temos bastante tempo aí para responder perguntas, uma questão que sempre perguntam para a gente, né? É como que um médico, o senhor que é um médico aí, que o senhor veio de longe, né, para Ribeirão Preto, formou pela USP. Eu vim de Santa Cruz de la Sierra, eu sou nascido lá. Muito bacana. Mas como eu vim muito novo para cá, meus pais se mudaram para cá, eu vim com 5 anos de idade, então estudei, formei. Foi toda a infância aqui no Sou naturalizado, tudo isso. E é muito bacana que o senhor aí, sendo assim, vindo de fora, tudo, também galgou e conseguiu, com bastante estudo, bastante esforço, passar na, talvez, a melhor universidade do país na medicina, né? Isso é, assim, um esforço bastante, né? Sim, a USP aqui, a medicina da USP, então, se você for ver o vestibular hoje, o vestibular mais concorrido aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? Exatamente. E doutor, e uma coisa que me pergunto, assim, como que um médico, aí eu quero fazer essa pergunta para o senhor, aquele médico que acredita na medicina como o senhor acredita, defende a saúde da população, como que é, mediante aquele juramento a Hipócrates, né, que todos os médicos fazem, né? O senhor vê, por exemplo, uma mãe com seu filho nos braços, tendo que ir aos postos de saúde e não tem aquele médico para atendê-lo na hora por causa da má administração, por falta de verbas públicas, e aquele médico, aquele servidor que está lá está se desdobrando para dar conta, mas o administrador, aquele que tem que mandar os recursos para lá, porque muitas vezes a bronca lá da população cai em cima daquele atendente, do médico que está ali no plantão, quando a revolta tinha que se dar contra o gestor que está no gabinete, contra aquele governo
que prefere pagar juros a banqueiros nacionais e internacionais do que investir na saúde. Como o senhor vê aquela situação da mãe que chega com o seu filho no colo, precisando de um atendimento de urgência e não consegue, assim, essa questão íntima do médico, como é que é isso? É duro presenciar essas coisas? Na verdade, o médico ele tem que ser analisado sobre vários aspectos, né? O aspecto da profissão em si, existem os órgãos próprios para acompanhar isso, né, da ética médica. Existe a consciência individual de cada um, porque nós somos seres humanos e temos nossas falhas, nossas virtudes e defeitos e desvios, né? Mas, na verdade, o principal responsável do bom atendimento e da atuação do médico é o gestor. Se você, por exemplo, num posto de saúde, você tem um gerente que se preocupa em acompanhar o bom atendimento, que é de responsabilidade dele, desde que o serviço público ofereça as condições adequadas de trabalho, que muitas vezes não existem, né? E aí você, além das condições adequadas de trabalho, a questão salarial ela está incluída, porque a pessoa tem que estar satisfeita com o seu salário, trabalhando de uma forma adequada, sem precisar ter 4, 5 empregos, como é comum acontecer hoje. Exato, a pessoa se desgasta, plantão, né? Então é um desgaste. Então o médico não vai ter aquela condição ideal de trabalho. E se ele não for gerenciado e fiscalizado, então acontece o que normalmente acontece nos postos de saúde. A gente tem que entender que a questão primordial é de gestão, de responsabilidade da prefeitura ou do Estado, mas existe também a questão pessoal, que qualquer pessoa tem que ter um acompanhamento, né, para qualquer desvio, qualquer problema que ocorra em relação ao atendimento do público. O doutor, um dos aspectos aqui que as pessoas reclamam bastante aqui em Ribeirão Preto é o tempo de demora entre a pessoa chegar a um posto de saúde, a um plantão, e o atendimento de uma área de especialidade. Muitas vezes a doença que a pessoa está ali acaba se agravando, né? Aqui, acho que em Ribeirão, no estado de São Paulo, isso tem acontecido bastante. Isso é um problema que a saúde pública não tem conseguido resolver, porque não quer resolver. Porque se você priorizar as condições materiais, salariais dos funcionários e tiver uma fiscalização, uma gestão, você resolve todo o problema de saúde. Exatamente. Por que não a especialidade demora tanto? Não há razão para existir. Só pode ser incompetência ou má vontade dos administradores, não é? Sim, no caso a incompetência, por exemplo, você tem um atendimento da saúde básica, unidade básica de saúde. Aquela questão de atendimento mais na área de clínica, ginecologia, pediatria, né? E mais o serviço de vacinação, curativos, etc. Até a unidade distrital, que oferece já um atendimento mais complexo, com especialidades, até a área terciária, que são as internações que os hospitais oferecem. Esses são os níveis de atendimento no processo de atendimento à saúde. E hoje nós temos deficiência em todos eles. A área básica está com pouco médico para atender, está com questões assim materiais para resolver, às vezes não tem uma gaze, não tem uma luva. A questão da saúde, do atendimento secundário... Tanto de responsabilidade do município quanto do Estado, né? Sim. O Estado, no caso, ele teria que ser complementar a isso. Por exemplo, os AMEs, eu acho que são uma boa ideia. Eu sou favorável ao AME, que é de responsabilidade do Estado, tá? Porque ele oferece aquilo que está faltando muito, que são os especialistas, as especialidades. Por isso que as pessoas precisam de um especialista, eles demoram mais de 1 ano para marcar, porque tem carência. Eles não contratam especialistas. Para você ter uma ideia, nós temos aqui um serviço de especialidades, que é o Núcleo de Gestão Assistencial na Rua Minas, que oferece especialistas
Só que para atender Ribeirão e toda a região. E não tem pessoal aí nós vamos mais longe. Tem lá o médico, digamos. O médico aposentou, não tem substituição. É absurdo. Então, as pessoas estão morrendo por incompetência dos governos, falta de vontade, gerencial. E investimento, né? Não investimento, exatamente. Como a gente disse que eles preferem usar o dinheiro que deveria ser destinado à saúde para contratar profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, contratar material, equipamentos, eles preferem tirar desse local para colocar no bolso de banqueiros nacionais e internacionais. E no caso da saúde, para fazer a tal da terceirização. Ele se desencumbe, o intermediário ganha. Desencumbe de resolver os problemas, entrega para uma empresa, ela que se vire. Aí essa empresa o que vai fazer? Vai pagar mal aquele profissional, não vai dar os direitos trabalhistas. O Estado vai pagar bastante para a empresa. E essas empresas vão ficar com a diferença. Ficam com a diferença, pagam mal os profissionais, não dão direitos trabalhistas, né? Não tem estabilidade. Porque hoje eu acho esse é o Estado mínimo que o PSDB defende. Estado mínimo, infelizmente, falido, né? E doutor, mais uma coisa só, mas como a gente falou aqui desde o início, né, o SUS é um sistema universal de saúde, único no mundo e deve ser fortalecido, né? Aí a gente conversou aqui dos problemas que ele enfrenta, basicamente por falta de investimento e falta de competência na gestão pública. E o que temos que fazer, o que a gente pode ter esperança, e é lógico, desde que mudem as pessoas que estão administrando isso aí, para que o SUS tenha a dimensão que ele merece ter, atenda a todos com qualidade, que sejam extintas as filas de espera, que pessoas não fiquem mais, não morram enquanto esperam o tratamento adequado. O que o senhor entende basicamente que precisa ser feito para a gente valorizar? Para simplificar, voltar a um passado recente. As gestões, principalmente do governo Lula, porque a Dilma já foi alguma coisa já, digamos, sabotada, principalmente no segundo mandato. Depois que ela ganhou as eleições, o Aécio falou que não ia deixar ela governar. Né? E agora ele nem tem coragem de enfrentá-la em Minas no Senado. Exato. Tanto que ele pulou para ser candidato a deputado federal, para não perder a Dilma em Minas Gerais, que é o estado dele. Foi governador lá. E a aliança Aécio e Eduardo Cunha que boicotaram a segunda administração. Exatamente. Mas se você for verificar, no governo Lula principalmente, quer dizer, essas questões evoluíram muito. Não sei se você sabe que, por exemplo, o SAMU foi criado pelo governo Lula. Sim. E hoje dá para imaginar uma cidade sem ter o SAMU? Exato. Isso eles não vão conseguir acabar. Mas a farmácia popular eles estão tentando. Né? E outros programas mais que existem de valorização, de incremento ao bom atendimento, que isso é uma questão, assim, digamos, quase que ideológica. Você tem uma ideologia voltada para beneficiar as classes menos favorecidas. Exatamente. Né? E o Lula, ele ainda fez um milagre maior. Eu acho que é por isso que as classes dominantes têm ódio dele. Ele beneficiou o pobre e beneficiou o rico. Também, todos ganhou. Todos ganharam com o Mas o rico fica com aquela coisa, não, o pobre melhorou de vida. Eu posso não melhorar de vida desde que o pobre não melhore também. É aquela coisa egoísta que muitos têm. Né? Que vem de muitos anos. É cultural, né? É cultural. Ô, doutor, e essa... Então a gente pode perceber que é um problema mesmo ideológico e estrutural. Não é assim... o que dá para resolver mesmo é que a população passe a eleger pessoas que tenham o atendimento à saúde, o atendimento aos mais pobres, a saúde e a educação como norte. Não esses que defendem, por exemplo, tem candidatos aí ao governo federal e mesmo ao governo estadual que defendem o Estado mínimo, que querem seguir a cartilha do FMI, quer dizer, reduzindo investimentos sociais. Olha, o FMI, Roberto Gans, é uma coisa interessante. O FMI, ele sustentou o Brasil por muitos anos, né?
E o Brasil só piorou. Exatamente. Aumentava cada vez mais sua dívida externa e tal. Com o Chegou governo um governo Lula em que pagou o FMI e fez empréstimo para o FMI. Exatamente. Agora, Nós nos desvinculamos então eu do acho que FMI. essas coisas, assim, o povo precisa saber disso, né? Para poder resgatar aquilo que ele tinha de bom, que era um governo popular comprometido com os anseios da maioria da população. Porque, como nós dissemos, aquele que é rico, ele se vira com qualquer governo, Sim. em qualquer situação. Ele pode ser atingido, por exemplo, algumas medidas... tópicas. Né? Tópicas, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, tá? Fazer aquele indivíduo que tem muito dinheiro não paga imposto de renda, né? Fazê-lo pagar, encontrar mecanismo para que isso ocorra. E, naturalmente, esses governos aí neoliberais ou reacionários não farão isso pelo povo brasileiro. Não farão, porque nós temos que resgatar o governo popular e aquela questão para que o Estado trabalhe a favor da população que mais precisa. Porque o Estado, o que ele simplesmente? Ele é o síndico. Exato. Ele é o síndico, tem que tomar conta dos recursos e prestar contas, né? E isso não acontece, infelizmente. Né? O Estado não é para dar dinheiro para banqueiro, o Estado é para atender a população. E nem para jogar no ralo da corrupção, como tem acontecido. Exatamente. Ô, doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Se o senhor quiser fazer suas considerações finais, aí foi um prazer. Em outro momento podemos... Estaremos à disposição sua e daqueles que nos assistiram. Obrigado, né? Obrigado, agradeço a todos que nos prestigiaram. Sim. E desde já comunicar também que na próxima quinta-feira vamos fazer uma nova live, também com transmissão ao vivo a partir das 20h30. Com o nosso companheiro amigo Edmundo Raspante, sim, também seu colega médico. Também tem uma experiência muito boa na área da saúde. Exatamente. E ele vai dizer também, vai tratar um pouco, vai ser essa área da saúde, a gente já conversou bastante aqui, ele vai abordar o tema, mais um tema político, que seria as eleições no Brasil, sim, e a formação de uma frente ampla de esquerda. Muito bom. Que é bem importante. Então agradecemos a todos aí, continuem nos prestigiando, curtam a página no Facebook Roberto Gândara 13, sigam-nos no Instagram Roberto Gândara 13 também. Boa noite, tudo de bom a todos, com Lula livre, Lula presidente. É isso aí. Obrigado.